Fala, tudo bem, Boa Rafa? noite. Tá Tá me elegante, ouvindo? né? Advogado tá sempre elegante aí. Eu tô com roupa de casa porque tô de folga aqui. A gente, Doutor Rafael tá o aí. dia inteiro, né, infelizmente. É verão e inverno, a gente tem que usar terno e gravata. Infelizmente é assim. E eu Faz tô falando parte. aqui, eu tô aqui falando que tô de folga, né? A gente, 9, 10 horas da noite, tá em casa, acha que tá de folga, porque não tá dando plantão noturno. Mas É isso obrigado, mesmo. viu, por aceitar o convite. Acho que tem muita gente que tá entrando na residência agora e vai estar super interessado no que a gente vai falar. Sim. A residência multiprofissional, algumas coisas se aplicam, né, Rafa? Mas a gente, preparando aqui, a gente acha que talvez valha a pena dar importância de uma live só para isso, se der certo, se o pessoal quiser, porque é muita coisa para falar também, né? Exatamente. Primeiro, boa noite. Eu agradeço o convite feito por você e pelo pessoal aí da página. É muito bacana o trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho. É sempre bom buscar, né, as melhorias aí, principalmente nas clínicas, nas residências de clínica médica no nosso país, que de fato precisam de pessoas engajadas como vocês. Parabéns. De Obrigado. fato, a gente tem diversos temas, né? A residência ela parece algo passageiro, algo temporário, mas ela abre um universo de oportunidades e de, enfim, regulamentações. Nós temos legislações, temos regionalmente também algumas determinações, por isso que é até difícil a gente falar, porque eu sei que aqui deve ter gente do Brasil inteiro e com certeza em cada canto é de um jeito, a gente fala mais aqui da nossa terra, de São Paulo, mas com certeza existem algumas variações, é até bom deixar claro para o pessoal que algumas coisas acabam se alterando, a depender do estado. Bom, mas eu vou me apresentar brevemente. Eu Se sou o Rafael apresenta aí, Bizarria, cara. sou advogado, como você falou. Eu trabalho quase que exclusivamente com direito médico e direito corporativo. Sou especialista em direito penal e econômico pela PUC de Minas Gerais e especializando em Direito Médico e da Saúde, e também sou professor de Direito Penal, que é uma das minhas paixões, que também acaba tendo uma linha bastante tênue ali com o Direito Médico, por incrível que pareça, então a gente acaba gostando muito das áreas, e sou professor de Direito Penal em faculdades, em cursos preparatórios, e como você falou, a gente trabalha quase que exclusivamente com Direito Médico, e a gente acaba pegando muita coisa por aí, e é sempre bom difundir informação. E é um prazer Legal. participar com vocês aqui hoje. De novo, obrigado aí por ter aceitado o convite. Doutor Rafael, vou começar aqui com uma situação. O residente chega no plantão, assume o plantão e vê que não tem chefe, não tem preceptor ali para supervisionar ele. E aí? O que ele pode fazer? Pode pegar as coisas e ir embora? Como é que ele tem que agir na situação? Tá, nesse caso, eu acho que é importante a gente destacar, antes de entrar nesse caso hipotético que você levantou, uma seguinte situação, porque muitas pessoas acabam perguntando, né, mas e o médico residente, qual que é a responsabilidade do médico residente, a quem ele está subordinado e a quais legislações e determinações ele se subordina no momento que ele está ali aprendendo e trabalhando. Bom, pessoal, antes de mais nada, é importante destacar que o médico residente, antes de ser residente, ele é médico. E sendo médico, no momento que vocês receberam lá o diploma e fizeram o juramento no Conselho Regional de Medicina de vocês, vocês juraram o segmento irrestrito e fiel ao Código de Ética Médica, que é uma resolução federal, e dentro deste Código de Ética Médica há determinações que impedem que vocês abandonem plantões e também que impedem que haja uma omissão por parte do profissional médico ao se deparar com algumas situações dentro do hospital. Nesse caso que você trouxe, que na verdade o médico residente chega lá e o preceptor não se encontra no local, né, para realizar a supervisão, o que é mais interessante se fazer nessa situação? O médico não pode abandonar o plantão sem que haja um substituto imediato para assumir aquele encargo. Nessa situação, imaginando o caos que nós estamos hoje e um pronto-socorro, um atendimento de Covid ou não, nós temos a possibilidade do médico continuar o seu trabalho, o médico residente continuar o seu trabalho naquele plantão e realizar uma solicitação, na verdade uma comunicação formal à comissão de residência médica da instituição a qual ele está vinculado.
E a comissão de residência médica, também já abrindo esse parênteses, ela é responsável pela supervisão dos médicos preceptores e, claro, de todo o programa de residência médica. Porque todo programa de residência médica ele tem um regulamento, e esse regulamento tem que ser cumprido, evidentemente, além da legislação, é claro. E nesse caso específico, o não comparecimento do médico preceptor ao plantão para supervisionar o médico residente é uma omissão, é um ato ilícito por parte do preceptor, é uma negligência por parte do preceptor. E nesse caso, cabe à comissão de residência médica da instituição a qual está vinculado esse residente tomar as medidas, as providências cabíveis. Mas não é recomendável que esse médico abandone o plantão e que saia daquele local se não houver algum substituto para ali continuar no trabalho. É bom que você falou aqui o lado do dever do residente como médico, né, de continuar o atendimento dos pacientes, mas ao mesmo tempo o direito dele de ter supervisão por todo momento. A supervisão aí, ela não é só uma questão legal, né, de divisão de responsabilidade, mas é também de ensino, né. A residência que não tem um preceptor ali para ensinar, o residente perde muito. Então, nesse caso, a gente já está resolvido, segue o plantão no dia seguinte, ou então no mesmo dia, fala com a Coreme. O João está mandando a mensagem aí, salve o número da Coreme, galera. É isso aí, acho que tem que ter um contato próximo. Na verdade, antes de comunicar a Coreme, que seria a comissão regional, né, estadual, aliás, de residência médica, é interessante que se comunique a própria comissão da instituição. Porque a Coreme da instituição mesmo, né? Isso, exatamente. Porque nós temos aí 3 níveis, vamos colocar assim. Temos a Comissão Nacional de Residência Médica, as comissões estaduais e a comissão de cada instituição. Nesse caso, como se trata de um descumprimento do regulamento por parte do preceptor, é interessante que antes de levar isso ao âmbito estadual, ao âmbito externo, é importante você comunicar a comissão da própria instituição. E também, como você disse, no dia seguinte, ou no mesmo dia, o melhor é comunicar na mesma hora, inclusive. Porque é claro que pode haver ali, por exemplo, o preceptor não compareceu, não está fazendo a supervisão, e o médico residente, por uma falha dele, em razão do desconhecimento das condutas, comete um ato ilícito, pratica um dano no paciente. Nessa situação, para que esse médico residente possa se resguardar, nós temos que ter essa comunicação quase que imediata da comissão de residência médica. Porque essa é uma prova de que o médico ali, residente, se deparou com uma situação inadequada e prontamente comunicou isso à comissão de residência médica. Então é importante que ele comunique diretamente a que ele está vinculado. Entendi. A residência é uma modalidade de pós-graduação. Pouca gente sabe disso, né? Mas é uma pós-graduação que ela é prática. Então, a maior parte da carga horária é prática. Então, como é uma pós-graduação, tem que existir aí uma supervisão. O pessoal que estiver tendo alguma dúvida, manda aí no chat, que daqui a pouquinho a gente pode responder no final. E Rafa, agora outra situação. O residente deu plantão, no dia seguinte mandaram ele ficar para evoluir a enfermaria, e aí no outro dia teve que dar outro plantão, e ele acha que está dando plantão demais, está cumprindo carga horária demais. Como que funciona isso? Qual que é a carga horária do residente preconizada pela lei? Quem que regula isso? Quem que fiscaliza? E como que o residente tem que agir também diante dessa situação? Perfeito. Bom, eu acho que esse é o tema de maior interesse, né? Justamente, a gente sabe a recorrência de descumprimento dessa carga horária máxima. Na verdade é o seguinte, pessoal, muita gente acha, muitos médicos acham que cada instituição define a sua carga horária máxima. Pessoal, isso é uma verdade parcial. O que acontece nessa situação? Nós temos numa legislação federal no nosso país, que é a Lei 6932, que está lá desde 1981, né, publicada e surtindo efeitos no nosso país. Essa lei ela é válida para todo o território nacional, ou seja, quaisquer instituições que ofertem o programa de residência médica devem cumprir essa lei, sob pena de ilegalidade. E o que diz o Pedro, doutor Rafael já foi para o Rafa, pode chamar de Rafa, não tem problema nenhum, meu xará também.
Bom, o que diz essa lei federal? Essa lei federal fala o seguinte, que o médico residente ele só pode cumprir até 60 horas semanais do programa de residência médica. São 60 horas semanais. Regulamento nenhum, de instituição nenhuma, pode prever mais do que 60 horas semanais obrigatórias. Facultativas, nós até podemos entender que sim, mas obrigatórias deve haver um cumprimento do teto de 60 horas semanais. Bom, além disso, em relação a plantão, o médico residente só pode cumprir até 24 horas de plantão semanal. Essas 60 horas não podem ser destinadas integralmente a plantões. Ele tem que cumprir até 24 horas de plantão semanal. Além disso, nas 60 horas que estão previstas na lei, nós temos ali que de 80% a 90% desse tempo deve haver a prática médica. Ou seja, de 80% a 90% das 60 horas, o médico tem que estar em prática, sob supervisão do seu preceptor. 10% a 20% ele pode preencher a instituição, no regulamento pode prever o preenchimento com atividades teóricas, como estudos de caso, seminários, casos clínicos, etc. Além disso, o médico deu plantão, o residente deu plantão de 12 horas, ele deve obrigatoriamente descansar por 6 horas ininterruptas. Então essas 6 horas elas não podem ser fracionadas. O médico vai para o conforto e tem que descansar às 6 horas ininterruptas. Ele não pode voltar ao plantão ou ao trabalho ou até mesmo a uma atividade da residência médica antes de decorrer esse prazo de 6 horas. Agora já entrando um pouco também na questão das folgas, né, que também diz respeito à carga horária, o médico residente tem direito a uma folga semanal, 4 folgas mensais, uma por semana. Isso está previsto também na legislação federal. E, além disso, ele tem direito, por cada ano de residência médica que ele cumpre, ele tem direito a 30 dias de férias, entre aspas, né, umas férias. Esses 30 dias não podem, em tese, ser gozados fracionadamente. Esses 30 dias têm que ser gozados ininterruptamente. Então, são 30 dias que ele não pode submeter a nenhum estágio, a nenhuma prática, a nenhuma teoria vinculada ao programa de residência médica e de cumprimento obrigatório. Uma outra questão, que também já entrando nessa questão dos plantões, que causa muita dúvida, porque nós inclusive recebemos no escritório algumas dúvidas nesse sentido, é sobre a possibilidade ou não de o médico cumprir plantões de sobreaviso, como acontece com médicos Brasil afora. Pessoal, não há regulamentação alguma que permita que o médico residente cumpra plantões de sobreaviso. Essas 24 horas semanais devem ser cumpridas sob modalidade presencial. Então, o médico residente ele não pode ficar de sobreaviso. Pode haver... Não pode ficar ali no telefone, não pode ficar ali no telefone esperando o WhatsApp, esperando chamar para fazer um procedimento, chamar para alguma coisa? Não, o plantão tem que ser usado presencialmente, justamente porque não se trata de um serviço comum, é uma aula prática. E se é uma aula prática, o comparecimento, entre aspas, não é comparecimento, mas a presença digital ou virtual não satisfaz o aprendizado que é exigido daquele médico residente. Então ele tem que estar presencialmente no ambiente de cumprimento do programa de residência médica. Ele não pode ficar de sobreaviso. Isso é uma ilegalidade, na verdade não chega a ser uma ilegalidade, mas é uma inadequação, porque não existe nenhuma previsão, inclusive algumas comissões já se manifestaram a respeito, falando que é negado ao médico, justamente para essa questão didática e também essa questão de aprendizado, né? Que na verdade o médico não está lá apenas para trabalhar, ele está lá para aprender. Maravilha, entendi. Para quem está chegando agora, a gente já falou um pouquinho sobre os deveres do residente quando pega um plantão sem preceptor, que não pode abandonar plantão, que pode reclamar, deve reclamar a comissão de residência da instituição. Depois a gente falou um pouquinho da carga horária. E agora eu tenho uma dúvida, Rafa, que assim, muita gente fala o seguinte, vai para o plantão, o preceptor está lá e o residente pensa assim, eu vou fazer desse jeito aqui, porque se der errado, quem se responsabiliza é o preceptor. E já vi situações contrárias também, né? Do preceptor não tá nem aí, não aparecer, qualquer coisa é o residente que vai responder, que é o carimbo dele que está lá. Independente de ter carimbo de residente ou de preceptor junto, como é que funciona isso? Quem que tem a responsabilidade sobre o médico atendido, a responsabilidade sobre o paciente atendido numa unidade que tem residência médica?
Bom, como eu disse no começo da live, antes de vocês serem residentes, vocês são médicos. E a partir do momento que vocês iniciam o exercício da medicina, vocês devem cumprimento irrestrito do Código de Ética Médica. E o Código de Ética Médica prevê logo no início que todo médico será responsabilizado se praticar um ato ilícito e causar dano a um paciente por culpa médica. A culpa médica ela é imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, quando você, por exemplo, receita ou prescreve um medicamento que não é indicado para aquela doença. Uma negligência, um esquecimento de um corpo estranho no paciente durante uma cirurgia, por exemplo. E a imperícia seria a inabilitação técnica. A imperícia ela já é um pouco inerente ao médico residente, porque de fato ele está adquirindo essa habilitação técnica, então em tese ele não se enquadraria na imperícia. Seria imprudência ou negligência. Mas indo direto ao ponto, o médico residente responde sim pelos atos que ele pratica durante o programa de residência médica. Ele é médico, ele deve cumprir os mandamentos éticos do Código de Ética. Se ele praticar um dano no paciente por imprudência dele, ele responde sim. E aí nós temos que verificar a seguinte questão. Ele atua, mas não atua livremente, ele atua sob supervisão. O Fred mandou aí o preceptor à distância. Pode isso daí? Em tese foi aquilo que a gente falou. Eu já vou entrar inclusive nesse ponto para falar até de uma negligência. Bom, o médico, ele atua durante o seu plantão, vamos pensar, mas ele não atua livremente. Ele atua sob supervisão. Isso não significa que ele está sendo inapto à atuação profissional dele. Ele atua de acordo com a sua convicção profissional, só que sob supervisão de um profissional que teoricamente é mais habilitado tecnicamente, para que possa fazer os procedimentos de maneira adequada, de acordo com as diretrizes médicas. Nesse caso, vamos pensar numa situação. O preceptor passou a conduta A, para aquele caso concreto. O médico residente discorda do preceptor e prossegue com a conduta B. A conduta B causa dano ao paciente. E a conduta B foi tomada pelo médico residente de uma forma imprudente. Por quê? Ele tinha a forma correta de agir e optou pela forma errada. Nesse caso, o médico residente responde sim. Inclusive, ele pode responder. Pode falar. Pode completar, desculpa. Não, só para trazer as responsabilidades. Aí vocês perguntam, mas responde aonde? Por quê? Por qual razão? Ele responde por indenizações. Então, vamos pensar no processo civil. Uma ação indenizatória, por exemplo, que mexe na pecúnia, dinheiro. Ele pode responder criminalmente. Vamos pensar num ato imprudente que acabou gerando a morte do paciente. Ele pode responder, por exemplo, por homicídio culposo, por imprudência. E ele pode responder também no seu Conselho Regional de Medicina, pensando em São Paulo, no CREMESP. O CREMESP, obrigatoriamente, vai instaurar uma sindicância para investigar, e se houver indícios de erro do residente por imprudência ou por negligência, vai instaurar um processo ético profissional que pode culminar, inclusive, com a cassação do seu registro profissional, do seu CRM. E ao contrário, Rafa, se o preceptor dá uma conduta ali que o residente não ficou seguro, acha que está errado, verificou ali, não está errado mesmo. E aí? Faz o que o preceptor orientou ou não? Vamos lá. Como vocês estão agindo? Eu estou falando para os residentes, né? Vocês estão agindo sob supervisão, ou seja, vocês em tese têm esse dever de acatamento das determinações do preceptor. No caso, vamos pensar naquele caso, conduta A, conduta B. A conduta A foi indicada pelo preceptor e eu segui a conduta A. Nem imaginava que existia uma conduta B. Segui a conduta A, fiz tudo de acordo com o que estava prescrito, de acordo com o que a literatura faz, só que o preceptor errou no momento de analisar, de diagnosticar aquela situação clínica e acabou dando a conduta errada. Nesse caso, nós podemos verificar que, em tese, o médico residente não teria responsabilidade, porque não agiu com culpa. Agiu, em tese, em cumprimento a uma ordem hierárquica. E, nesse caso, quem seria responsabilizado, numa situação hipotética, seria o médico preceptor. Aí, por imprudência ou por negligência. Agora, vamos pensar num caso, que inclusive foi a pergunta, né? O médico preceptor está lá à distância. Não compareceu no hospital para fazer a supervisão. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, é uma aula prática. A aula prática pressupõe a presença do professor e do aluno. Então, a gente não pode imaginar uma situação em que o preceptor está orientando e supervisionando à distância. Seria até meio contraditório. E, nesse caso, a simples não ida do preceptor ao hospital para supervisionar o médico residente já é uma negligência, já é uma omissão.
A negligência ela se caracteriza por um não fazer. E nesse caso, é um clássico não fazer. Não supervisionei o paciente, o médico residente e ele praticou um dano. Aí você, claro, vai analisar se esse médico residente agiu com culpa, se ele foi imprudente, se ele foi negligente na conduta médica dele, mas pensando que ele não tenha sido, o médico preceptor pode responder por negligência. E aí ele vai entrar naquelas mesmas responsabilidades, civil, criminal e ética. Ele pode responder pelos 3 processos também. Isso me lembra de um caso lá nos Estados Unidos, na década de 90 ou 80, que motivou várias reformas na residência nos Estados Unidos, que houve um erro e o residente agiu com o preceptor à distância, quase nenhum preceptor viu o paciente, ficou um tempão internado, o residente estava super cansado, e aí a partir daí vieram várias mudanças, né? Então acho que não é à toa que as regras que a gente tem atualmente vêm dessas experiências que talvez não tenham dado certo. E qualquer que seja a situação, doutor Rafael, eu preciso que isso seja corrigido. Porque o que acontece muito na residência é o seguinte, vou ficar 2 anos ali, 3 anos, já vai acabar mesmo, então não vou me preocupar com isso, não vou botar minha mão no fogo. Mas o residente que quer fazer alguma coisa, ou mesmo o representante do residente, para quem que ele reclama, você já me disse aqui que é para a Coreme, né? Que é a Comissão de Residência da instituição. Se não, é a Comissão Estadual, se não é a Nacional. Mas na prática a gente vê, e aí foi uma pergunta, que o caso Libzion, que o João está comentando aí, vale a pena ver essa história mesmo. Se existe a necessidade de fazer alguma denúncia, a gente sabe que na prática, e aí foi o que perguntaram, existe um círculo de silêncio, porque o residente sofre retaliação se ele fizer qualquer tipo de reclamação. E a retaliação não se estende para fora do serviço de residência, se estende para o mercado profissional, porque em 2, 3 anos ele vai estar ali no mercado e provavelmente vai ser da equipe daquele chefe. Como que o residente pode fugir desses assim, conflitos de interesse, né, dessa contaminação que existe? Tem alguma forma? Bom, tem sim. Existem formas previstas em lei e existem órgãos institucionais que são incumbidos de zelar pela observância da lei. Primeiro, pensando que não há uma institucionalização desse silêncio, né, que você falou. O que numa situação comum é recomendável que o residente faça? A partir do momento que, por exemplo, ele cumpre rotineiramente, semanalmente, uma carga horária máxima superior a 60 horas. Vamos pensar nessa hipótese. Ele deve emitir um comunicado à comissão vinculada à instituição, explicando a situação e demonstrando que aquela situação é inadequada de ponto de vista legal. Como você disse, infelizmente a gente tem esse obstáculo, né, que principalmente em cidades menores, em faculdades menores, nós temos de fato essa parcialidade, né, que eu creio que seja um problema sério. Além dessa possibilidade, o residente também tem a possibilidade de levar essa reclamação para a comissão estadual, que eu imagino que já tem uma imparcialidade um pouco maior, justamente por não ser vinculada à comissão interna de residência médica. Então ele pode também levar essa comunicação via ofício formalizado, demonstrando seu descontentamento em razão do descumprimento do regulamento do programa de residência médica e também o descumprimento da lei, porque como eu falei para vocês, 60 horas no máximo é previsão legal, não é regulamento. Então, descumprir essa carga horária máxima é descumprir a lei. Importante que se fale isso. Bom, além disso, temos também a possibilidade de levar essa reclamação para a Comissão Nacional. Só que a Comissão Nacional, na verdade, ela não se incumbe dessas fiscalizações. Por isso que ela criou, ela delegou, entre aspas, essa função às comissões estaduais. Mas, sendo um pouco mais pragmático, pensando no resultado prático e pensando em não, entre aspas, queimar o residente perante a sociedade médica daquela localidade. O que pode ser feito, e o que eu já vi muito ser feito? A criação de uma associação, por exemplo, de residentes médicos, associação de residentes médicos de determinada localidade. A associação, se houver a previsão em seu estatuto de representação daqueles médicos residentes associados perante os órgãos, a associação, em nome próprio,
poderá buscar o direito dos médicos residentes. Não só de vocês que estão agora, mas de todos aqueles que possam vir a comparecer e a participar do programa de residência médica. Então, pode falar. E Ministério Público? Dá para ir para o Ministério Público denunciar? Exatamente. Essa era uma segunda linha que eu ia pegar agora para falar para vocês. A primeira hipótese, é uma hipótese um pouco mais autônoma do residente, é justamente a criação da associação. Mas eu sei que, como o residente acaba levando como uma questão transitória o período de residência médica, acaba não gerando esse engajamento para a criação de uma associação. O que, infelizmente, é uma pena, porque eles conseguiriam lutar por muitos outros direitos que não só o cumprimento da lei. Mas é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é justamente levar essa reclamação ao Ministério Público. Por que ao Ministério Público? Primeiro, porque o Ministério Público ele é incumbido, ele tem uma função constitucional de defender os direitos difusos e coletivos. E os direitos coletivos, uma breve síntese, para não ficar com muito juridiquês com vocês, o direito coletivo ele é um direito que é comum a uma classe, por exemplo, a uma profissão, a um grupo de trabalhadores, por exemplo. E é justamente o caso que, hipoteticamente, você trouxe. É um grupo de residentes daquela instituição X que estão sofrendo um descumprimento da lei por parte da instituição. Nesse caso, o Ministério Público, em tese, teria legitimidade para agir em nome dos médicos residentes para buscar o direito coletivo, o direito de todos. Então não vai ser individualmente que vocês vão buscar esse direito. Na verdade, todos irão, ao mesmo tempo, se beneficiar de uma decisão, uma eventual decisão judicial, por exemplo. E, além disso, também há a possibilidade, considerando que o programa de residência médica é um programa de educação, também há a possibilidade de levar isso aos órgãos públicos que fiscalizam a educação, como, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde de Educação e a Secretaria Municipal de Educação também, a depender do ente federado ao qual pertence a instituição, se é uma instituição pública, estadual, municipal, federal, ou então uma instituição privada. Existem esses caminhos. Mas o caminho que eu vislumbro de maior interesse, e eu penso até que de uma forma até mais simples e rápida, é justamente pela constituição de uma associação para buscar os direitos. Porque daí eu sei que o grande medo das pessoas é justamente agir em nome próprio e falar assim, o médico X está buscando, reclamando e tudo mais, justamente para evitar esse etiquetamento, né, que a gente fala no direito penal, que você receba uma etiqueta de pessoa não grata ali, né? Então, assim, para evitar isso, eu creio que o melhor caminho, particularmente falando, seria a associação. Mas, como eu disse, existem órgãos que são incumbidos também de buscar aí, de zelar pelos direitos coletivos. E como eu falei, descumprir carga horária, por exemplo, é ilegalidade. Se é ilegalidade, o Ministério Público, defendendo o direito coletivo dos residentes, pode agir em nome deles. Maravilha. Entendi. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Bora para as perguntas que o pessoal mandou? Eu vi uma dúvida aqui que era descumprir as 60 horas semanais ou outra resolução prevista em lei é crime por parte da instituição? Então, na verdade, a instituição não pode cometer crime enquanto pessoa jurídica. Nós precisamos verificar se há uma conduta individualizada de alguns responsáveis pelo programa de residência médica. Mas é difícil você vislumbrar que esse descumprimento seria tipificado como crime. Se for, por exemplo, uma instituição pública, nós podemos pensar numa improbidade administrativa. Isso aí poderia gerar até uma ação de improbidade administrativa. Mas no ente particular, o caso seria maior de um ilícito civil do que um ilícito criminal. Mas é claro que depende da análise do caso concreto. Mandaram outra aqui, Rafa. É verdade que legalmente o residente não pode dar plantão fora da residência? Então, essa é uma discussão regionalizada. Existem algumas comissões estaduais que discutem sobre esse tema de forma diferenciada. Na verdade, o médico residente ele deve cumprir a carga horária que é estabelecida pelo programa de residência médica. Agora, se aquela carga horária possibilita ele cumprir outras cargas horárias de trabalhos particulares, a depender do estado que isso é feito, em tese não haveria uma ilegalidade. Mas é claro que na prática é muito complicado você verificar isso, porque o médico residente, como eu falei para vocês, ele precisa ter alguns intervalos entre o cumprimento de plantões, por exemplo. E seria bastante complicado que nós verificássemos que ele desse plantão em alguns dias, em outros dias cumprisse a residência médica. Então, na prática, é algo que é dificilmente verificado. Mas é preciso verificar de cada estado. Entendi. Outra aqui
como que está a regulamentação e a carga horária para atendimento de casos Covid na pandemia? Bom, a Comissão Nacional de Residência Médica, ela fez uma resolução que ela dividiu a complexidade epidemiológica de cada instituição em 3 níveis. Então, temos o nível de alerta, temos o nível de atenção e temos o nível de emergência. O que define o que é cada nível, em qual nível está cada instituição? Por exemplo, se uma instituição estiver ali com a sua complexidade epidemiológica 50% acima da incidência nacional, ela vai se enquadrar no nível de emergência, que é o nível mais grave. E nessa situação, o médico residente poderá ter a sua carga horária em até 50% direcionado para o combate ao Covid, o que daria 24 horas semanais direcionadas ao combate ao Covid. Além disso, pensando agora no nível intermediário, que é o nível de atenção, nós temos aqui que se houver a complexidade epidemiológica entre 50% e a incidência nacional, o médico residente poderá cumprir até 20% da sua carga horária prática semanal em combate ao Covid. Então, 20 horas, desculpe. 20 horas da sua carga prática semanal pode ser destinada ao combate ao Covid. E se a situação estiver mais amena, que eu duvido que esteja nesse momento, e ele estiver no nível 1, que é o nível de alerta apenas, ele poderá destinar 25% da carga horária, até 25% da carga horária para combate ao Covid, o que daria 12 horas semanais. Resumindo, se tiver a fase vermelha, vamos colocar assim, que é complexidade epidemiológica 50% acima da incidência nacional, ele fica 24 horas semanais, pode até 24 horas semanais, na ala Covid. Isso de acordo com a instituição, não é o médico que vai escolher. Além disso, nível 2, a complexidade epidemiológica ficou entre 50% e a incidência nacional, que é uma média, digamos assim, ele vai ficar pode ficar até 20 horas na ala Covid. E se tiver numa situação mais amena, nível 1, ele vai poder ficar, complexidade epidemiológica abaixo de 50% da incidência nacional, ele poderá ficar, então, até 12 horas, especificamente tratando na ala Covid. Essa é uma regulamentação, como é que eu posso chamar? Regulamentação, né? É uma resolução do Conselho Nacional, da Comissão Nacional. Essa resolução ficou bonitinha, né? Para quem lê, coisa maravilhosa. Só que na prática, assim, ninguém sabe em qual nível que tá. Eu acho que o que dá para tirar é que o teto é 24 horas por semana. Essa é uma informação que é importantíssima. Mais do que 24 horas por semana, não pode. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. 24 horas é o máximo que pode, pensando que o país inteiro se encontra no nível 3. Beleza. Vai pagar, outra pergunta aqui. Vai pagar fiéis, entrou na residência. Prorroga carência, como que funciona isso? Isso. Na verdade, existe uma lei também, então vale para todo o Brasil, todas as instituições. Se o médico ele conseguir um ingresso no programa de residência médica que oferte ali uma especialidade que esteja dentro dos parâmetros esperados pelo SUS, ele vai poder prorrogar o período de carência do FIES até o término da residência. Então, vamos imaginar que o período de carência do FIES normalmente é de 180 dias. Nesse caso, o médico residente ele vai começar a pagar o FIES dele 180 dias depois de concluir a residência médica. Mas, lembrando que apenas algumas especialidades, na verdade a maioria, né? A maioria das especialidades está incluída nesse requisito de ter essa compatibilidade com o SUS. Que, na verdade, são as especialidades mais comuns, né? Como pediatria, ginecologia, cardiologia, etc. Existem algumas especialidades que, na verdade, nem são descritas, né? Então a gente faz por exclusão, que não submetem a esse critério e, em tese, não poderiam se beneficiar com a prorrogação do período de carência. Mas também os tribunais brasileiros já começam a entender que mesmo especialidades que não estejam naquela lista podem se beneficiar, porque é justamente o aprimoramento do conhecimento científico no país e tem que ser incentivado pela legislação e pelos tribunais. Maravilha. A gente falou um pouquinho de preceptor à distância. A Ana perguntou se o residente pode ser responsabilizado por aceitar a preceptoria à distância. E aí eu puxo uma outra pergunta. Se o residente aceita e não
reclama daquela forma que a gente explicou, e atende num local sem preceptoria e supervisão adequadas, ele está assumindo um risco. Não é isso? Ele está assumindo o risco de, não estar de cometer um erro por imperícia, que nem você explicou, porque ele não está com a supervisão ali. Ele pode ser responsabilizado de alguma forma por isso? Olha, é uma situação bastante específica, né? Mas pensando assim de uma forma mais geral, a partir do momento que a instituição não oferta o preceptor presencialmente para realizar a supervisão ao médico residente, a instituição já comete um ato ilícito. E aí, se o residente ali naquele momento acaba aceitando, entre aspas, na verdade ele não está aceitando a preceptoria à distância, porque ao entrar no programa de residência médica, o que o residente aceita é o regulamento da instituição. Ele assina que ele concorda com aqueles termos e se submete a eles, e também ao código de ética. Mas naquele momento, assinando aquele regulamento, na verdade ele está cumprindo, ele está se obrigando a cumprir com a preceptoria. Então ele imagina que aquela instituição cumprirá as determinações que estão no regulamento. Agora, a partir do momento que a instituição não cumpre, fica numa situação um pouco complicada para o médico residente, por exemplo, abrir mão da realização de plantões, porque ele poderia, por exemplo, se ele tiver uma escala e não comparecer, ele poderia entrar naquela questão de abandono que a gente já conversou posteriormente. Por isso que o ideal nesses casos é a comunicação imediata. A instituição da discordância, vamos colocar assim, da forma como é ofertada a supervisão pelo preceptor, para que ele não tenha problemas futuros, né? O ideal é sempre prevenir nesse caso. Mas eu não imagino que a melhor saída seria a inércia, vamos colocar assim, né? Que ele também poderia cometer um ato ilícito. Entendi. Agora, tem gente perguntando aqui sobre as férias. A gente já falou aqui que são 30 dias, né, ininterruptos. Existe alguma coisa sobre determinação de quem escolhe as férias? É um acordo entre os residentes? É um acordo entre a Coreme? Como que é? Isso vai estar previsto no regulamento de cada instituição. O que é legalmente previsto e deve ser cumprido da forma como está, é que os 30 dias devem ser cumpridos em até no período de 1 ano de residência, mas a depender da instituição, esses 30 dias podem ser gozados até antes de completar 1 ano. Não há período específico, mas há uma recomendação de que esses 30 dias sejam compatibilizados com as férias de finais de ano e as festas de fim de ano. É claro, de acordo com uma escala, que é previamente montada, e esses 30 dias não podem ser fracionados. Essas são as regras previstas em lei. Agora, a forma como isso será gozado, qual período, quando, quem vai primeiro, quem vai depois, isso tudo tem que estar previamente estabelecido no regulamento de cada residência médica. Isso não pode ser uma surpresa para o residente. Na verdade, ele, ao aderir àquela residência médica, ele já está aderindo a todas essas regras. Por isso que é importante que o médico residente ele cumpra não só o código de ética, mas o seu regulamento, e leia o regulamento da sua instituição, porque é aquilo que está obrigando ele a todos os atos vinculados à residência médica, né? A gente sai assinando ali, né? Tipo, clica, aceito todos os termos. E aí só descobre depois o que aceitou, né? Sim. Sobre licença maternidade, licença de saúde, teve muito residente que ficou doente aí com Covid. Pode se afastar, ganha a bolsa, depois tem que cumprir a carga horária que se afastou ou não? Bom, vamos lá. Licença maternidade. Assim como é previsto na legislação do trabalho, a gestante também tem licença maternidade, né, a médica residente gestante, de 120 dias, e essa licença pode ser prorrogada por mais 60 dias, a depender da situação clínica que ela está submetida na residência e seu estado de gravidez. Licença paternidade, nós temos uma previsão legal de 5 dias de licença paternidade. Esse período, evidentemente, é cumprido, né, de acordo com as questões biológicas da criança, né, então de nascimento e tudo mais. Esses dois são direitos previstos em lei federal, então vale para todas as residências, não depende de cada uma. Claro que uma pode dar até mais tempo e outra menos, mas sempre tem que atender aquele piso de 120 mais 60 e de 5 dias. Licença saúde. Pela lei, o residente tem direito a 15 dias de licença saúde, mediante a apresentação de documentação médica, para tratamento de saúde,
em razão de acidente, em razão de qualquer outro dano à sua saúde física e mental. E esses 15 dias, eles podem ser prorrogados a depender de cada instituição. A lei prevê 15 dias. Além dos 15 dias, vai depender de cada regulamento de cada residência médica. Bom, cumpriu, vamos pensar que ele ficou 15 dias afastado por questões de saúde. O seu período de residência vai ser prorrogado proporcionalmente ao tempo em que ele ficou afastado, seja por licença paternidade, maternidade ou licença saúde. Então, se ele ficou 15 dias com uma doença e voltou após o 15º dia, ele vai ter 15 dias a mais de residência médica para poder cumprir a carga mínima que é estabelecida aos outros residentes também. Qual foi a outra pergunta, além disso? Não lembro se tem que compensar depois, era essa pergunta mesmo. Acho que você respondeu tudo. Eu acho que... Não, pode falar, porque eu ia complementar a questão dos benefícios previdenciários, que o médico residente, ele é inscrito também no regime geral de previdência social, assim como um empregado qualquer. A diferença é que ele não é inscrito como empregado, ele é inscrito como contribuinte individual. E sendo inscrito no regime geral da previdência, que é o regime de previdência comum, ele tem direito, por exemplo, aos benefícios previdenciários, como exemplo do auxílio acidente. Também pode tutelar ele aí a saúde se o período for maior do que 15 dias. Essa é uma informação importante, ainda mais em época de Covid, né? Que os residentes estão mais ainda expostos a acidentes e enfermidades. Exatamente. Tem mais alguma pergunta aí? O pagamento do FIES pode ser novamente adiado para o final da R3? Pela lei, nós temos a previsão de que o pagamento só ocorre após o final da residência médica. Então, independentemente do ano em que você está gozando do programa de residência médica, o pagamento, na verdade, o pagamento não, né? O período de carência começa a contar, a partir do final da residência. Então, você vai terminar a R3, 180 dias depois, dependendo do contrato, vai começar a cobrança do FIES. Legal. Inclusive, é importante só destacar que tem um sistema dentro do site, né, do governo federal, que você faz a solicitação de prorrogação. Nós recebemos diversas reclamações do nosso escritório de médicos que não conseguem, ou então que o cara já está lá para o 2º ano de residência, o pedido dele ainda não saiu e tudo mais. Pessoal, lembrando, isso que eu estou falando é um pedido administrativo, mas sempre há a possibilidade de você discutir isso judicialmente. Claro, o médico residente não pode ficar à mercê de um sistema administrativo. Então, evidentemente que o não atendimento pela demora já é considerado uma ilegalidade. Então, nesse caso, a gente sempre tem a via judicial para discutir isso. Uma última pergunta aqui que eu acho que não quero te deixar na fogueira, viu? Qual é a sua opinião sobre as instituições que usaram residentes para atuar em áreas de Covid no ano anterior e não irão repor esse tempo perdido para a especialidade de escolha? Até onde eu sei, foi discutido nacionalmente, foi decidido que não vai ser estendida a residência em nenhum lugar. É isso mesmo? Tem alguma informação aí que eu perdi? Olha, essa mesma resolução que eu falei para vocês sobre os níveis, né, que foram estabelecidos, falou também, na verdade, nessa mesma oportunidade, eles discutiram alguns outros temas. Esse tema, de fato, ele ainda não está pacificado, não tem uma definição absoluta sobre isso. Mas o que eu vejo como saída para esse caso, como já aconteceu em outros casos, é que o programa de residência médica pode, mediante uma convenção entre os seus preceptores, a diretoria e os residentes, estabelecer um período adicional, mas eu imagino e penso, em relação à legislação, que esse período deveria ser facultativo, para que o residente, se sentindo ali prejudicado pelo não cumprimento de uma carga mínima na sua especialidade, possa usufruir também desse período para correr atrás do tempo perdido. Mas, como você falou, e como já está havendo uma tendência de que não vai haver esse tempo adicional obrigatório à residência médica, eu imagino que algumas instituições farão, com certeza e oportunamente, a abertura de prazos facultativos para cumprimento da especialidade. A depender da vontade do residente. Maravilha. A gente está chegando aqui a 40 e poucos minutos já de live. Acho que a gente pode se ver aí mais para frente. Tem muita coisa aí de direito em saúde, direito médico que dá para discutir
né, Rafa? Sem dúvida. Obrigado por ter aceito o nosso convite de dividir aí seus conhecimentos. Se alguém quiser entrar em contato com você, se alguém quiser entrar em contato com o Dr. Rafael Bizarria, é só entrar no @adv Rafael Bizarria? Isso, meu Instagram é adv.rafaelbizarria. E, enfim, né, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, estou sempre à disposição de vocês aí. Foi um prazer participar. Como eu disse, a gente tem muita coisa para conversar. A gente tem telemedicina, que são assuntos... Telemedicina, residência multiprofissional, o erro médico. E aqui eu vou deixar só uma orientação, se é que eu posso falar assim, quem são especialistas da saúde são vocês, né? Mas cumpram o código de ética médica de vocês. Parem, eu sei que o tempo é escasso, mas é sempre bom dar uma lida no código de ética médica de vocês. Verifiquem a quais normas éticas vocês estão submetidos, porque é muito importante. Eu tenho certeza que vocês, no momento que fizeram esse juramento, muito provavelmente não pegaram aquele livro chato, cheio de norma para ler, mas é aquilo que vai definir a condição profissional de vocês e pode gerar até mesmo uma cassação. São 117 normas deontológicas, que a gente chama, que são de importantíssima leitura por vocês. Então, sempre me perguntam, como eu evito um erro médico? É simples, apesar de complexo. Cumpra o seu código de ética. Mas antes de cumprir o código de ética, você tem que conhecer ele. Então, conheça o seu código de ética, atue sempre de uma maneira atualizada, de uma maneira adequada, com honestidade, publicidade para com o seu paciente. Respeite a autonomia do paciente, mas tenha também a possibilidade de que as pessoas ao redor respeitem a autonomia do profissional de saúde. E, enfim, leiam o código de ética, tenham em si que aquelas determinações que estão ali mudarão a forma como vocês trabalham hoje. E darão mais segurança para vocês trabalharem, evidentemente. Maravilha, esse recado aí é muito importante. E eu tenho uma aqui que é difícil, hein? Vai ficar para a próxima, que é alta pedido. Existe ou não existe? Mas aí fica para a próxima. Doutor Rafael Bizarria, obrigado. Valeu por aceitar o convite. Você aí que assistiu a gente, se curtiu, deixa um comentário, a gente vai salvar esse vídeo na timeline. E dê ideias pra gente de lives que vocês gostariam de ouvir, o que a gente pode ajudar vocês. Tenho certeza que tem muita coisa boa aí pra gente conversar. Fora da clínica médica. Por incrível que pareça, fora da clínica médica. Obrigado, Rafa. Boa noite. Um abraço. Prazer. Boa noite pra todo mundo, viu? Um prazer. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.